Queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso trabalho semanal, onde nos juntamos para fazer as reflexões da vida interior. Não que isso vocês não façam fora dessa live, não é? Mas aqui é um momento onde a gente para e faz um foco nessas questões que cabe tão somente a nós mesmos resolver. É claro que nós vamos nos valendo das informações excelsas de Jesus e de todas as informações que o Espiritismo nos trouxe. Esse contato com a verdade trazida pelos benfeitores espirituais sob o comando de Jesus vai nos auxiliando nessa tarefa que eu lembro a vocês que Joana sempre fala, não é? Que é solitária e também transferível. Não é uma tarefa que podemos pedir a alguém para nos ajudar. Talvez alguém entre somente para nos estimular a dar continuidade a um trabalho pessoal. Eu acho que esse é o meu papel aqui. É estimular vocês a não se perderem de vista, a continuarem se autoexaminando, tentando administrar a vida de uma maneira que se equivoquem menos e dessa forma colham mais felicidade e mais paz partindo de uma plantação feliz. Não é uma tarefa fácil, a gente sempre repete, porque nós não estamos tratando tão somente de conteúdos de uma existência só. Há muitas outras experiências que nos deixaram profundas marcas. E que hoje, quando nós fazemos essa busca, é claro que nós vamos, de alguma forma, acessar ou perceber essas marcas do pretérito que ainda trazemos, que ainda carregamos e que, de hora em hora, interferem no nosso comportamento. Então, quando a doutrina nos traz essa realidade de forma mais ampla da reencarnação, nós vamos entendendo que o nosso trabalho é muito mais profundo do que a gente imaginava. Não bastava sentar, colocar uma música suave, procurar um ambiente sem grandes estímulos, fazer uma respiração cadenciada, fechar os olhos e tentar elevar o pensamento através de um foco específico, produzindo uma meditação, uma conexão com as esferas superiores. Não, é um trabalho que, além de tudo isso que eu falei, requer um mergulho maior, que nem sempre aparece nos caminhos da meditação. São nas experiências terrestres que nós também constatamos questões que precisamos mudar. Eu lembro de uma frase de Laí Ribeiro, que ele dizia o seguinte, que quando o indivíduo começa a se examinar, ele precisa reparar o que ele precisa excluir, o que ele precisa manter e o que ele precisa acrescentar. O autodescobrimento faz essas movimentações, não é? Vamos percebendo o que não é saudável, o que não é bom, o que não ajuda, o que só atormenta, traz obsessões. A gente começa um trabalho de exclusão. Aí a gente parte para examinar o que há de melhor em nós. As virtudes já conquistadas, os sentimentos mais ricos e nobres, os bons hábitos, a gente os mantém e continua fortalecendo-os. Mas também nós vamos perceber que há coisas, há conquistas que nós ainda não logramos. Então esta é a parte de acrescentar.
E para acrescentar estas conquistas saudáveis, temos que dar continuidade ao nosso trabalho. Mas onde está esse trabalho, não é? Onde ele existe? Na vida cotidiana. Todas as experiências que temos no corpo devem ser para o nosso autoaprimoramento. A criatura que não despertou para isso, ela vai vivendo por viver, achando que a finalidade da vida é tão somente dar conta das demandas que o mundo se nos apresenta. Mas no momento em que nós tomamos consciência dessa vida imortal e da finalidade da reencarnação, a gente vai entendendo que o cotidiano vai sempre ser um educandário para burilar-nos, para estabelecer equilíbrio, quando a criatura está atenta aos ensinamentos. As experiências do cotidiano, elas podem ser lidas e retirada delas várias lições. Mas isso depende de um espírito desperto, ou que exercita a sua atenção, que calibra a sua vigilância e se ama, sobretudo. Porque o ser que se ama, ele não se abandona. Ele atua o tempo todo para conquistar libertação pessoal, libertação interior. Essa libertação não está vinculada ao ter. Por isso que nós deixamos bem claro sempre que auto-amor não está ligado ao egoísmo. O egoísmo satisfaz no ter, nas conquistas materiais, de ordem ilusória, posto que são passageiras. Mas o auto-amor que o indivíduo vai desenvolvendo é esse cuidado que se deve ter com o que se pensa, com o que se fala e com o que se faz. Reparem bem. Quem se ama se preocupa com o que produz e não com o que lhe chega. Em primeiro, é com o que produz, porque é o que o indivíduo produz que define no futuro felicidade ou desdita, alegria ou sofrimento. Então, o auto-amor desenvolvido vai nos ajudando a fazer os balanços. Por exemplo, nós estamos aqui há muito tempo já, fazendo essas lives, não é? Toda semana nos encontramos. Mas é muito importante que façamos um balanço. Podemos fazer agora mesmo, particular, um balanço dessa semana. Como foi que nós nos comportamos? Onde ocorreram deslizes morais, comportamentais? E onde houve acerto, conquistas, amadurecimento? É assim que a gente vai se percebendo e se corrigindo, sem culpas, sem castrações, sem peso. Examinando e entendendo a nossa condição de seres ainda falíveis, em níveis evolutivos ainda bem frágeis. Então, é através dessa percepção do nosso viver é que vamos tentando construir uma vida nova, uma maneira de viver renovada. Por quê? Porque se nós não nos atentarmos a esse ser milenar que somos, nós não vamos perceber que alguns comportamentos que aparentemente definem a nossa personalidade de agora, eles já são bem antigos. Parecem que foi herdados, né? Na convivência com os pais, ou com o parentesco, ou com o grupo que vivera, o contexto em que esteve. Nem sempre. Muitas características do nosso comportamento já foram instaladas há um bom tempo.
E é por isso que precisamos examinar. E começamos a perceber isto muitas vezes quando vamos tentar mudar alguma coisa. E notamos uma dificuldade para transformarmos, uma dificuldade para diluir um comportamento, dissolver um mau hábito. Como se torna difícil? É sinal de que isso não foi plantado agora. Isso aí, além de ter sido plantado há muito tempo, vem sendo regado por nós também por muito tempo. Criou raízes profundas e precisa agora de um trabalho continuado para ir extraindo esses comportamentos viciantes que se repetem e que comprometem quase sempre a nossa vida. Então, uma pergunta que as pessoas sempre fazem quando ainda estão imaturas dentro da vida espiritual, pelo menos isso na doutrina, eu cansei de ouvir essa pergunta, qual é a minha missão? E a gente sempre diz aqui, a tua missão na Terra é evoluir. Existe outra mais séria? Não. Quais as tarefas que eu posso desempenhar na Terra para lograr isto? Aí é outra coisa, não é? Podemos seguir um caminho de serviço ao bem de variadas maneiras, aproveitando também as experiências dolorosas para esse autoburilamento, para esta evolução. Então, a missão nossa primeira é melhorar. Então, quando quiser fazer isso, quando estiver fazendo isso, não pode se esquecer de que és um espírito que traz marcas de muito longe. Não pode classificar-se tão somente no aqui e no agora. É importante sondar o passado. Mas como eu posso sondar o passado? Aqueles ansiosos que mais querem saber do que praticar, eles pensam e às vezes optam por uma regressão. Eu poderia fazer uma regressão de memória para resolver essa questão, esse vício, esse comportamento que não me sai, que sempre me perturba, que sempre me invade. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, vai dizer que para o espírito optar por esse caminho de regressão de memória, e isso só deve acontecer quando aquele fator se lhe torna algo extremamente grave na existência, impossibilitando de viver de forma equilibrada dentro das suas possibilidades. Mas o que é que nós estamos enxergando? Há muitas pessoas que querem fazer uma regressão de memória como se, sabendo do que gerou a questão, o processo é equacionado. E não é. Quer um exemplo? Nós não sabemos que é importante perdoar. Nós já não sabemos que o perdão é bom para quem oferta. Pois é. Esse saber não nos dá a condição de perdoar. Então, Joana de Ângeles vai lembrar em um dos seus livros, Momento de Consciência, ela vai dizer exatamente assim: o pneumatologista diz que fumar é prejudicial aos pulmões. No entanto, ele fuma. E aí Joana vai dizer: ele tem o conhecimento, mas o conhecimento não o levou a uma tomada de consciência para parar de fumar. Então, o saber, e aí a gente entra nas questões da psicanálise, o saber é um passo. Agora existe outro, para além do saber. O que o indivíduo vai fazer com o que se sabe? Esta é a questão. Então, voltar
para saber, interessante. E daí? O seu saber não lhe facultará a transformação? Dessa forma, que tal, sem tentar saber a causa, mas analisar profundamente os efeitos, dar-lhe-á condição de fazer a mudança necessária no aqui e no agora? Não precisa voltar atrás, porque Deus atualiza a tua vida nessa atual reencarnação, querendo lhe dizer é aqui e é agora. O que foi feito agora desencadeia seus efeitos. Autoexamina-te e encontrará as marcas morais que te levaram a perceber esses efeitos que agora lhe prejudicam. Isso, muitas vezes, o buscar informações rápidas, que muitas pessoas utilizam através da regressão ou através de consultas espirituais. Quando as pessoas procuram os espíritos, olha, você poderia me dizer por que isso? E há espíritos frívolos que dizem, que dão informações. Foi por isso e por isso e por isso. Sim. Mas a criatura não quer se implicar com um trabalho que é só seu. Reencarnou para fazer o autoexame, a autotransformação. Exercitar a inteligência para angariar condições para fazer o trabalho que se deve, no tocante à mudança moral. Então, foquemos nestas pesquisas e nós vamos perceber o homem velho, a sombra dos períodos primitivos em nós. Sem regressão, autoexamina-te e perceberá em alguns comportamentos que se repetem, que te tiram do eixo, que te desequilibram e que produzem obsessão. Onde é através desses efeitos que você vai perceber que tipo de imperfeição está gerando todo esse processo conflitivo ou aflitivo. Dessa forma, o indivíduo identifica. Se quisermos o norte, bem, é só lembrar que nós somos espíritos que trazemos dois grandes gigantes. E um deles, o Pai de todos, produz várias imperfeições. Ataque ele e estará desmontando um edifício de problemas morais. O egoísmo. Eu não lembro muito bem da história, mas se eu não me engano havia uma festa ou um encontro onde essas imperfeições todas adentravam dentro desta casa. E o amor estava presente e gerando as virtudes estavam presentes, mas tinham as imperfeições mescladas, como se fosse a nossa vida íntima. Eu não vou lembrar muito bem da história, mas eu acho que dá para entender o fundo moral. Eu vou passar para vocês. Então, naquela mistura entre virtudes e imperfeições, havia uma necessidade que as imperfeições fossem embora daquela casa. E examinando de que forma poderia fazer, se eu não me engano, o amor convidou, as virtudes da compreensão, da paciência, para examinar de que forma. Eu sei que houve uma conclusão, chegaram a um acordo ou um entendimento que colocassem o egoísmo para fora. E o egoísmo saiu. Quando ele saiu, todas as imperfeições foram com ele. Então, olha a dica. Não precisa saber exatamente o que lhe aconteceu. O importante é perceber a sombra gritando aqui. E ela traz para você algum tipo de comportamento. E aí você vai na pesquisa examinando de onde vem. É da ordem do orgulho? É da ordem do egoísmo? Isso é um ciúme, uma inveja, o que é isso? Mas eu queria saber o que me aconteceu. Não importa. O que importa é que no acontecido você absorveu a imperfeição. Tá bom?
Não foi ninguém que ele jogou uma imperfeição. Aconteceu uma traição no passado e você se feriu por opção. Não é assim? Nós, ainda imperfeitos, nós nos abalamos com tudo? Pois é. Aquilo nos atingiu. E ao invés de trabalhar aquilo, não conseguimos. A gente absorveu. Então a questão não é o que aconteceu, é o que eu absorvi. E a reencarnação lhe dá essa condição. De perceber agora o que foi mesmo que eu absorvi. Olha, eu não sei bem o que aconteceu, mas eu sou uma pessoa muito irritadiça, muito violenta. Eu me vejo às vezes me pegando com a inveja, com ciúme, com uma posse, um vício em tal coisa. Pronto. É a partir daí que se dá para entender o que se deve fazer. E aí vai se fazendo as mudanças com um comprometimento pessoal. Mas eu vim falar hoje aqui também, além de fazer essa introdução, de uma dessas questões que acabam nos atrapalhando no desenvolvimento da nossa vida como seres humanos, né? Então, ou enquanto seres humanos, que é a timidez. E todas as vezes que nós formos analisar uma questão, é imperioso, eu estou voltando a repetir, é imperioso que examinemos o ser de variadas experiências ao longo das reencarnações, tá bom? Então, a pessoa tímida, a gente pode começar a examinar assim. Ela pode ter tido vários problemas na infância, mas antes desta atual infância, ela pode ter enfrentado desafios em outras existências, que a levaram, por variados motivos, a se esconder em si mesma. O indivíduo, ele tem suas defesas. A constituição psicológica do ser produz defesas. Então, diante de um problema, de um enfrentamento, de uma dor, de um desafio, o indivíduo pode fazer esse recolhimento em si. Ele pode se esconder, se esvair dos enfrentamentos. E por várias experiências do passado, ele pode ter sido extremamente traumatizado e optou, e ficou tão coibido, e ficou talvez tão apavorado, tão maltratado por vários acontecimentos, que muitos optam em se esconder, em ficarem fechados em si mesmos, não querendo enfrentar a vida, a sociedade, as pessoas. Então elas trazem um comportamento que, de tanto ter sido mantido, reencarnam com essas posturas, porque o ser espiritual, eterno, traz também na sua psicologia todas as marcas que marcaram-na. Então, pode reencarnar trazendo isso. O que é que a família vai fazer? Qual é a proposta da família? Se ela tiver esse conhecimento, ela vai ajudar o indivíduo a sair desse lugar. Quando os pais são atentos, ou quando tem essa consciência de que ali não é um ser chegando pela primeira vez, mas um viajante do tempo, se os pais percebem, notam que a criança nos primeiros anos se esquiva, fala pouco, teme muitas coisas, com dificuldade de se expressar, ela pode estar trazendo a timidez. É claro, como outras questões que com o tempo vai se examinando pelos caminhos da medicina, da psicopedagogia ou da psicologia, enfim. Mas é importante notar que o espírito pode já trazer marcas que fundaram a timidez. Então o lar deve propiciar esse
esse perder o medo, esse avançar, abrir-se para a vida, permitir-se se mostrar, expressar, se posicionar, aparecer, ser visto. E tudo isso aqui que eu disse, de forma cadenciada, é tudo que o tímido evita. Mas os pais, ao perceber isto, vão tentando trazer esse filho ou esta filha para o contato social, para a relação familiar, espaços para que essa criança fale, expresse o seu desejo, o que ela quer, para que ela consiga construir uma relação mais aberta com a vida que está diante de si. Porém, se os pais não têm essa noção, eles podem, de forma desapercebida, estabelecer um processo educativo que fortaleça a timidez. Nós temos discutido muito isso, que quanto mais o indivíduo se melhora, mais ele educa melhor. Então, há pais que são castradores, estabelecem limites severos, né, falam com impostação de voz também severa, são super protetores, que impedem a criança exercitar as próprias habilidades, ousar. Ela fica cercada ou impedida. Ela fica super protegida ou barrada. De qualquer forma, barrada ou impedida, ela não desenvolve aquela condição de ensaiar suas relações no mundo, com os outros e com a vida. Então isso vai ou fortalecendo, se a timidez já veio do passado, ou se criando ali. Ela fica insegura, ela fica com medo dos julgamentos, porque é julgada, muitas vezes, é apontada, e começa a construir um mundo, um universo particular. Tem medo de expressar, e às vezes, quando expressou, alguém riu, alguém zombou, não é? Às vezes alguém falou, deixa de ser tola, não diga assim, e ri da tolice. Então, tem vários pontos que não dá para citar aqui, de dizeres que saem da boca dos pais e dos educadores, parecendo ser uma fala simples. Para eles pode até ser, mas para a criança reverbera de uma forma muito mais impactante. Por isso que é importante os pais e educadores estudarem a psicologia infantil. Do contrário, podem estar trazendo mais marcas do que amor, maturidade. Enfim, esses posicionamentos vão fechando a criança. Sabe aquela criança, por exemplo, que vai para o seu primeiro dia na escola e a mãe ou o pai ou quem está cuidando chega, entra e deixa a criança, dá as costas e sai? Pois é tranquilo, não é? Para quem deixou e saiu. Mas para quem ficou, não. Que lugar é este? Quem são essas pessoas? Também se precisa estabelecer um cuidado com a adequação da criança em tudo aquilo que se configura novo para ela. E isso eu estou falando alguns tópicos, tá? Mas só para a gente poder entender como isso pode gerar timidez. Ele joga em um espaço que você não foi preparado para enfrentar. Não houve um processo adaptativo com a presença da mãe ou do pai. Não é tarefa da professora, porque é uma desconhecida. Eu não sei quem é esta mulher ou quem é este homem. Eu sei quem é minha mãe, quem é meu pai, ou quem cuida de mim. Com esta base eu entro. E quando me surgir insegurança, eu retorno, sei que há um suporte. E aos poucos,
A criança, sem choques, sem embates, sem enfrentamentos de chofre, ela vai se habituando a enfrentar, a lidar, a se relacionar com este mundo. Mas, caso isso não ocorra, ela vai ela vai se fechando, ela vai criando uma defesa e só vai conseguindo falar para os bem mais próximos. Lá fora, ela vai entrando na concha do ego e se fecha. Não estabelece vinculações, não cria amizades e muito menos relacionamentos íntimos. E isso vai criando no tímido uma certa solidão. Constrói o seu universo onde ele se protege e se esquiva, tentando fazer o máximo para que ninguém o veja, para que ninguém o repare. Não é? Lembra aquele momento em que a professora diz assim: hoje nós temos um aluno novo na sala. Né? Levante-se e diga seu nome. Também tem que examinar isto. A psicologia infantil avançou. Temos que examinar algumas crianças. Se realmente esse trato vai ser bom ou ruim. Ou deixar que primeiro ela se adapte àquele processo. E depois, naturalmente, em uma prática indireta, ela seja apresentada sem perceber que ela está sendo o foco de atenção da sala. Mas, caminhando, esta criança avança e chega na adolescência. Aí surge um outro caos, porque as questões da sexualidade vão despontando. Como falar isso com alguém? Como buscar? Falar também de algo que não se sabe, não se entende. Como perguntar? Sabe aquela dificuldade que o aluno tem de levantar e falar: professora, eu não entendi? Ou professora, eu não sei o que é isso, e perguntar. Né? Quantos não disseram isso? Né? A dificuldade de, quando levantava a mão para perguntar, todo mundo lhe olhava. E o medo do julgamento fazia muitas vezes o aluno perder o ano ou a prova, porque não teve coragem de falar: não sei, não entendi o que a senhora disse. Por favor, explique novamente. Não. Mas, quando se trata da sexualidade, os hormônios afloram, espocam, e ele fica naquela dificuldade de como falar, com quem falar. E entra na escola, e entra em contato com outros colegas, e vai ficando meio que à margem dos grupos. Pode até participar, mas é sempre o mais calado, o mais quieto. Não ousa, não fala alto, costuma ficar nos cantos para que ninguém o perceba. Quando é colocado em situação, em exposição, surge uma sudorese, um medo, uma ansiedade, um tremor, uma taquicardia, fenômenos físicos que levam esse tímido a, muitas vezes, se deparar com situações extremamente conflitantes. E assim, ele vai se traumatizando e, ao invés de se abrir, ele mais se fecha e costuma, muitas vezes, fazer a negação de muitas práticas que o levam a esse contato com os outros. Ele vai se escondendo dentro do seu quarto, construindo o seu universo particular, pode aderir à internet, porque é um lugar onde ninguém o vê, mas ele vê o mundo todo. E ali se fixa. E muitas vezes é colocado pelos pais em situações de exposição que mais são violência
do que um trato feliz. Então examine. A timidez não é tão somente uma pessoa calada. É muito mais, ou são muitas coisas por detrás daquele comportamento, feridas às vezes que estão ainda abertas de outras existências e que ao serem tocadas podem levar esse indivíduo a um caos emocional. Este jovem atravessa a adolescência com dificuldade de se relacionar afetivamente. Não sabe se aproximar da pessoa que quer ter um namoro. Não sabe o que falar, não sabe como ficar, não sabe se está vestindo bem. Fica cheio de dúvidas e precisa ter alguém para ajudá-lo. E assim vai do jeito que pode até chegar à vida adulta. E quando chega à vida adulta, vai se deparando com situações, por exemplo, na faculdade, até na adolescência isso vai também acontecer, que é chamado para apresentar um trabalho, não é? Tem que ir à frente, falar, expor. Conhecemos casos, colegas nossos de faculdade, que passaram mal, que tiveram crises de ansiedade, porque aquela prática não foi desenvolvida. Tá? Então, vamos aprender a falar em público. Ótimo. Contanto que se não esqueça que há fatores que não saem tão somente com cursos e com exercícios. Né? Há uns que podem se dar muito bem, mas outros não. Se expor significa muita coisa. Por isso, esses homens e mulheres chegam à vida adulta carregando medo do olhar do outro, um medo da crítica, um medo do que o outro pensa e acha. E aí o indivíduo se limita, não avança, não progride, não diz o que pensa porque não acha que o seu discurso tem valor, não acha que tem peso o que ele pensa, o que ele acha. Ele não se reconhece como uma individualidade que tem um pensamento próprio, que é um ser, uma singularidade, e que tem sim um pensamento próprio, especial, posto que é único. Então, ele não se compreende nesse universo. Então, o tímido, muitas vezes, ele tenta se adequar a um contexto sem aparecer. Ele costuma a adotar propostas, a adotar comportamentos, desde que esses sejam embasados por outros. Ele nunca vai transgredir um comportamento coletivo, que ele chama atenção. Ele vai sempre, na maioria das vezes, copiar um comportamento já estabelecido. Assim, é como uma gota que sutilmente, silenciosamente, cai no mar. Na percepção da gota, o mar não percebeu que o seu volume aumentou. Foi uma singela e simples gota que entrou. Então, caso alguém enfrente esse processo de timidez, se sentir em condições de ir trabalhando o diálogo, de ir se proporcionando, fazer alguns leves enfrentamentos, né? Se habituar a ir em lugares públicos e começar uma interação paulatina, que é bom. Vá desenvolvendo aos poucos, colocando sua opinião, seu posicionamento, aprendendo a ouvir o outro dizer não concordo, eu acho que você está equivocado, eu penso assim, tudo bem. Né? Você vai analisar se aquilo é seu pensamento e se aquela é sua verdade, você diz, não, essa é a minha verdade, você pensa assim, que bom, eu penso desse jeito. Ou então, depois de um exame, entender que a fala do outro, realmente você está certo.
eu me equivoquei, não tinha olhado por esse ângulo. Enfim, mas sem deixar de apresentar o que se pensa e o que se deseja. Assim, caso tenha condição de sair desse casulo através dessa socialização paulatina, isso é muito bom. Mas caso perceba um bloqueio muito grande, as reações fisiológicas aparecendo toda vez que lhe surge uma oportunidade ou uma circunstância que te leva a sair deste universo particular. Se percebe que isso lhe trava na construção das suas relações afetivas, das suas amizades, se isso lhe trava no ambiente de trabalho, se isso lhe impede de participar de ambientes onde há muitas pessoas, bem, se não consegue ir aos poucos descendo essa defesa, precisa buscar auxílio profissional. Isso quem fala, na verdade, não sou eu, mas é Joana de Ângeles. Em quase todos os textos de Joana, ela sempre ressalta, caso o indivíduo não consiga fazer esse trabalho por si mesmo, é necessário, por conta da dificuldade, buscar amparo profissional, para que o indivíduo possa, aos poucos, ir se desbloqueando e percebendo que essas marcas de antanho, elas devem ficar lá atrás. E o indivíduo deve perceber o valor que tem, a importância dele aparecer no mundo e dizer o que pensa, o que quer, para que ele tenha o seu lugar ao sol. E também para que, aos poucos, ele aprenda a exercitar a sua relação com o olhar do outro. E aprendendo a lidar com a crítica, com a negativa ou com a opinião alheia, entendendo que isso faz parte do convívio natural uns com os outros. Isso vai ficando menos pesado, menos denso, apresentar-se, ser julgado, ser criticado, ser elogiado, convivendo com esses movimentos, com esses acontecimentos, até que possa se sentir mais leve. Porque o tímido, ele carrega algo muito pesado sobre os ombros. Ele tem que manter-se nesse lugar. Por isso, foge quase que sempre de tudo aquilo que possa trazê-lo para fora. Isso cansa, isso pesa e vira uma solidão estranha. Há muitas vezes um desejo de extravasar, e de falar, e de ouvir, e de interagir. Mas os bloqueios são densos e muitos sofrem. Porque eles mesmos formulam perguntas e tratam de respondê-las. Carregam muitas dúvidas, porque não querem perguntar às pessoas do que se trata. Não concorda com várias questões, mas parece concordar porque não quer abrir a boca e dizer, não concordo, não acho isso positivo. Não consegue expressar os sentimentos. Olhar nos olhos de alguém e dizer que ama, que gosta, tem uma dificuldade. Costuma sempre abaixar a cabeça, muitas vezes, quando está diante de um enfrentamento. Ou o corpo faz um movimento de esquiva. É sofrimento. Para muitos. Não é uma coisa simples. Ah, aquela pessoa é tímida. Não, o olhar precisa ser mais profundo. Uma pessoa tímida é uma pessoa que está embarreirada ou barrada por vários fatores. Ela veio no mundo para viver, para interagir, para expressar-se.
Então, fiquemos bem atentos. É claro que todos nós vamos encontrar um pouco de timidez ainda em nós, em determinada questão. Não é? A gente é tímido, mas há casos que isso é uma realidade contínua. Então, trabalhar essa timidez não só nos favorece progredir na terra, mas, sobretudo, descobrir o valor que se tem e de muitas coisas que se pode ofertar para os outros. Por quê? Deve perguntar o tímido: o que é que eu tenho que acrescentar? Nada. E o que é que eu tenho que falar? Nada. Tem muito a falar. Sabe por quê? Porque igual a você no universo não existe. Deus não fez cópias. Então a tua opinião, o teu falar, as tuas expressões são únicas. Deus não fez ninguém igual a você. Por isso é especial como todo mundo é, partindo da singularidade que Deus lhe fez. Então, trabalhemos aos poucos aquilo que nos produz timidez, e para aqueles que trazem isso com uma marca muito forte, possa fazer os seus esforços possíveis. Repetindo, caso precise de ajuda, procure uma ajuda também profissional. Mas para os pais, educadores, que estão lidando com suas crianças tímidas, bem, aí tem um trabalho longo a se fazer, não é? Para que elas não passem pelo mundo escondidas, sem aparecer, viver e gozar as coisas que o mundo se nos apresenta. Que elas não passem pelo mundo à margem ou no raso. Ajudemo-las para que descubram o valor de se expressar e de estar no mundo sem medo. Sem medo. Claro, superando aos poucos os traumas que geraram todos esses processos que aprendem, que a intimidam. Bom, desejo a vocês muita paz, muita luz. Lembrando do canal do Francisco de Assis e o meu, se inscrevam lá, estamos sempre postando palestras, informações, músicas, e tem o meu Instagram também. Eu estarei agora no dia 5/12, fazendo uma live cantando Roberto Carlos mensagens. Então, olha a minha chantagem. Só vai assistir quem estiver lá no meu canal. Do contrário, não assiste. É brincadeira, gente. Estão todos convidados. Se inscrevam lá, me sigam no Instagram e a gente vai compartilhando esse grande saber, que é o de Jesus, que é o da doutrina espírita. Muita paz.